Fala, galerinha do segundo ano, da turma do segunda série do CNG. Galerinha, hoje, 20 de abril de 2020, eu trago para vocês mais um texto para gente, mais um vídeo, desculpe, o vídeo de número 3, para a gente se aprofundar sobre questões de termoquímica. É um assunto que a gente encontra demais nas provas do Enem, a gente encontra demais em questões de outras áreas, porque a gente precisa entender que os processos químicos e físicos, eles vão absorver ou liberar energia. Então eu trago uma listazinha para vocês com um total de 5 questões. O que eu peço para vocês é apenas o seguinte: como é um assunto que tem cálculo, que tem matemática, e nem todo mundo tem facilidade com cálculos químicos, né, com cálculos de forma geral, você dá uma pausinha no vídeo, analisa, interpreta. Agora, o que é gostoso desse assunto aqui é porque ele tem muita interpretação. Então, se vocês tiverem domínio na teoria, vocês vão embora nas questões. Vamos lá, vamos começar? Questão... Opa, deixa eu ver bem que uma coisa aqui. Pronto, tá aqui. Vamos começar aqui. Primeira questão. Considere a equação a seguir. Olha, gente, toda vez que você tiver a canetinha aqui, certo? Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. Toda vez, gente, que vocês tiverem uma equação química, ou seja, uma reação química. Ah, professor, como é que eu sei que é uma reação química? Olha, você tem aqui um grupo de substâncias, uma setinha e depois mais um grupo de substâncias. Isso aqui indica que é uma transformação. Você tem substâncias e forma uma nova substância, uma transformação do tipo química. E quando você tiver essa transformação, gente, seguida dessa representação gráfica, que é esse chamado ΔH, que nós chamamos na química de variação de entalpia ou variação de energia, o que eu tenho que ficar atento? Eu tenho que ficar atento, gente, aos sinais que vem precedido desse símbolo. Se o sinal for negativo, indica que o processo é exotérmico e é um processo que libera energia. Se fosse positivo, seria um processo do tipo endotérmico. Então vamos aqui responder a questão. Ele quer a alternativa correta nesse processo aqui. Então eu coloquei aqui um gráficozinho, um slidezinho para a gente interpretar. Gente, é muito comum nas questões de termoquímica a gente trabalhar com proporções. Então, quando ele coloca aqui 2H2 mais O2 formando 2H2O, ele quer dizer o seguinte, que esse processo aqui vai liberar isso aqui de energia, tá certo? Vai liberar essa quantidade de energia. Agora, resta a gente saber a proporção. Então, vamos interpretar. Quando ele diz 2H2, ele está dizendo o seguinte, que 2 mols ou 2 moléculas de hidrogênio são consumidas. E ao serem consumidas, vão liberar essa quantidade. Ou seja, 2 mols libera 572, como eu coloquei aqui, ó. 2 mols de hidrogênio vão liberar 572 quilojoules de energia, tá certo? Por outro lado, pessoal, se eu observar aqui, em relação ao oxigênio, eu tenho apenas uma molécula, ou um mol. E um mol de hidrogênio ou de oxigênio vai liberar metade. Se 2 mols libera 570, o 2 vai liberar apenas a metade, vai liberar 282 quilojoules de energia, certo? Então a proporção aqui é de 2 para 1. E ao contrário, ó, 2 mols de água vai liberar a mesma quantidade de hidrogênio, tá certo? Ao ser formada. Esses dois, ao ser consumidos, liberam, e esse, ao ser formado, liberam. Por que eu estou chamando a atenção para isso aqui? Porque, às vezes, em questões como aquela questão lá, que é uma questão do Enem, uma questãozinha rápida e direta, você tem situações que levam a coisa. Observem bem aqui a coisa. Vamos imaginar que eu não soubesse interpretar de forma matemática esse assunto aqui. Observe uma coisa aqui, gente. Olha, eu tenho... Canetinha tá ativa. Pronto. Eu tenho aqui, ó, endotérmica não vai entrar no processo. Então, se fosse para me chutar a questão, eu chutaria ou a letra A ou a letra B. E o interessante é o seguinte, que dá para ver o seguinte, na letra B, ó, reação isotérmica liberando 572 quilojoules para 2 mols de água produzida. E é verdade, eu estou olhando aqui na reação, 2 mols de água libera isso aqui, ó. Tá certo? Então, seria a resposta B. Mas vamos analisar a letra A. Também é uma reação exotérmica, liberando 286 por mol de oxigênio consumido. Só que eu estou vendo aqui, gente, que 1 mol de oxigênio consumido libera essa quantidade de energia. Se fosse 2 mols, é o dobro.
Como assim, professor? Faça uma regra de 3. Ó. 1 mol libera 572. Então, 2 mols libera X. Então, 2 mols de oxigênio vai liberar o triplo. Resposta correta, letra B. Mas se fosse para chutar, gente, vou dar uma dica para vocês. Lembra que eu digo para vocês? Muito raramente nós encontramos nas questões do Enem letra A em química. Então, se for para chutar, chute de preferência letra D, letra E e por último B. No caso aqui, como foi eliminado letra D e letra E, sobrou A e B, chute B. Vocês se dariam bem, tá certo? Então vamos prosseguir aqui no nosso análise. Olha a questãozinha aqui bem facinha, bem tranquila. Qual reação básica é endotérmica? Só lembrando, gente, eu vou colocar aqui um esquema, ó. Iso, você vai colocar o sinal negativo. E endo, que está liberando energia, você coloca o sinal positivo, tá certo? Deixa eu só puxar aqui o sinalzinho. Vou apagar bem aqui. Para aí. Deixa eu só apagar. Pronto. Apaguei. Puxei aqui. Pronto. Então, ó, você está do gasoso para o sólido. Ó. Isso aqui são todas as transições de fase da água. Professor, me lembra o que é transição de fase? É quando a água sai do estado sólido para o estado líquido para o estado de vapor. Certo? Isso é transição de fase. Esse processo de transição do sólido para o líquido é um processo que absorve calor, enquanto o processo inverso é um processo que libera calor, ou seja, exotérmico. Então, eu tenho um gasoso passando por sólido, eu tenho um resfriamento. E esse resfriamento ele é seguido da liberação de energia. Então, é um processo do tipo exotérmico. Eu tenho um sólido virando líquido. Para ser um sólido virando líquido, ele tem que absorver calor. Então, é um processo do tipo endotérmico. Já encontramos nossa resposta, mas vamos continuar aqui. Você tem o gasoso virando líquido, que é o processo que a gente chama de liquefação ou ou condensação. Então, é um processo que também libera calor. E você tem o líquido virando líquido. Isso aqui não acontece nada, né? O líquido já é líquido, deixa por isso mesmo. E eu tenho o líquido virando sólido. É o processo de solidificação. Processo que tem que liberar calor para poder acontecer. Fiquem ligados, gente, que isso aqui é muito cobrado nas questões. Certo? Nem vira e volta a gente encontra questões assim, falando sobre as transições de fase. E eu tenho que saber esse esquemazinho aqui que eu coloquei para vocês do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado de vapor, tá certo? Fiquem ligados aí. Dá uma pausazinha no vídeo, copiem e vamos prosseguir para a questão anterior, tá certo? A resposta correta aqui, pessoal, não é letra C não, viu? É porque eu puxei a figurazinha aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. É letra B, ó. Tá ok? Então, vou apagar aqui. Vamos dar prosseguimento, ó. Questão de número 3. Olha, quero só chamar a atenção para vocês de uma situaçãozinha bem comum que a gente mata essas questões rapidamente aqui, ó. Vou colocar aqui dois esquemazinhos para vocês não errarem mais, tá certo? Tá aqui, ó. Vou mudar aqui a cor da canetinha. Deixa eu ver bem aqui se tem... Vou colocar o laranja, pronto, para ficar diferente. Olha, toda vez, gente, que eu tiver um gráfico descendo, quer dizer que o sistema está perdendo energia. Então, o processo exotérmico. Como assim, professor? Eu tenho um reagente virando produto. Então, nesse processo aqui que ele está descendo, que é o caso aqui, ó, eu tenho um processo do tipo exotérmico. Tá certo? E num gráfico que é ao contrário que estiver subindo, ó, eu tenho um reagente virando produto. Eu tenho um processo do tipo endotérmico. Não esqueçam mais isso. Por quê? Porque mesmo que a questão tenha cálculo, se você sabe fazer essa interpretação, você mata a questão tranquilamente. Tá certo? Ó, vamos ver aqui. Ó. É um processo exotérmico? Já encontramos a resposta. Pronto. Processo endotérmico não é? Processo exotérmico é um processo que acontece sem ganho e sem perda de energia. Tá certo? Uma transformação adiabática é uma transformação em sistema fechado. E uma transformação isobárica é uma transformação a pressão constante. Então, dê uma pausazinha no vídeo, copiem e a gente passa para frente, tá ok? Prosseguindo aqui. Questão de número 5. Uma questãozinha bem facinha, gente. Deixa eu ver se... não deixei não. Pronto. Ó, observe o processo abaixo. Tá aqui. A variação de entalpia é... Gente, é só lembrando para vocês, ó. Variação de entalpia eu calculo como?
é o conteúdo contido nos produtos menos o conteúdo contido nos reagentes. Vamos só ver bem aqui, gente, ó. A variação de entalpia é. Precisa fazer cálculo? Não. Observe uma coisa, ó, é muito fácil. Tá aqui, ó, a energia ela está sendo escrita junto com os reagentes. Então quer dizer que a energia está entrando nos reagentes. Nesse caso aqui, a energia está sendo absorvida. Então, letra A, resposta. Mais 300 kJ. Mas se eu fosse calcular, seria dessa forma aqui, tá certo, pessoal? Beleza? Ótimo. Então, dê uma pausazinha no vídeo, copie, vamos passar para a próxima questão. Olha, a questão de número 6, esse tipo de questão aqui, a gente não encontra mais, gente, em provas do tipo Enem, são questões técnicas, são questões que não levam a nenhuma compreensão. O tipo de questão que a gente encontra mais nas provas do Enem são essas questões aqui, ó, de interpretação, sobre transição de fase, tá certo? Mas eu coloquei aqui porque vocês podem se deparar no material com alguma questão dessa e calcular. Primeira coisa, eu tenho uma reação dessa, que eu tenho os reagentes, ó, formando produtos. Numa situação dessa aqui, gente, ele me deu o conteúdo do hidrogênio, que é menos 285,9 kJ, me deu o conteúdo da grafite, tá aqui, ó, 393,5, e o do metano, tá aqui os três, ó, do metano, do hidrogênio e da grafite. Então, basta usar a fórmula de variação de entalpia, conteúdo dos produtos menos dos reagentes. Ou seja, dos reagentes eu somo esses dois e subtraio do produto. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Tá bem que eu já fiz o cálculozinho rápido, vou só interpretar para vocês, ó, tá? A formulazinha. Variação de entalpia, que a gente chama de ΔH, é a diferença de conteúdo dos produtos menos o conteúdo dos reagentes. Ó, dos produtos aqui, quem é? Do metano. Do metano é menos 890,5 menos. Aí eu abro o parênteses. Soma as energias dos dois reagentes aqui, que é a grafita, certo? Mais o hidrogênio. Quanto é o da grafita? Menos 273. Gente, menos por menos vai dar mais. Aliás, nesse caso aqui eu não faço jogo de sinal. Por quê, professor? Porque isso aqui é uma operação de soma ou subtração. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Sinais iguais eu somo e dou o sinal do maior. O maior aqui quem é? Menos 393. Então vai dar 679. Agora sim, eu tenho o conteúdo contido nos produtos e o conteúdo contido nos reagentes. Agora, bem aqui, ó, menos por menos dá mais. Faço outro jogo de sinal. Muito aluno se atrapalha aqui nessa brincadeirazinha bem aqui, ó. Certo? Nessas brincadeirazinhas aqui de operações simples. Isso aqui, gente, a gente aprende lá no quinto ano. Aliás, no quinto ano mesmo do segundo ciclo do ensino fundamental, que a gente chama de ensino fundamental 2. Então, quando eu resolvo essa equação matemática, ó, de novo, gente, é, soma ou subtração de números diferentes, o que é que eu faço? Faço a subtração, ó, sinais diferentes, faço a subtração e dou o sinal do maior. Quem é o maior aqui? 890. Por isso que ficou menos 211,1 kJ. Resposta lá da questão, letra A. Questãozinha técnica. Uma questão dessa aqui está com muito tempo que eu não encontro. Cada vez mais o Enem trabalha com interpretação. Deixa eu mudar para o roxinho, que eu acho até mais bonitinho. Tá certo? Então vamos... Opa, vou apagar aqui de novo. Continuando aqui, ó. Questão de número 7. Observem aqui, gente, ó. Isso aqui sim é um tipo de questão que a gente encontra muito e que eu preciso saber o que é um processo ainda e é isso. Gente, uma combustão é um processo de quê? Olha, uma combustão, gente, eu tenho um combustível. Um exemplo aqui é o metano. O metano, ele reage com oxigênio, poderia ser a gasolina, poderia ser o álcool, querosene, não importa o composto. Combustão é combustão. Quais são os produtos principais da combustão? Água, gás carbônico e libera energia, muita energia. Então ele quer saber o seguinte, a combustão é o quê? É um exemplo de uma transformação física? Não. É exemplo de um processo exotérmico. Ó. Letra B a resposta. É um processo endotérmico? Não. É uma transformação isocórica? Transformação isocórica, gente, é transformação que acontece a volume constante. É uma transformação eletroquímica? Não. Uma transformação eletroquímica, eu tenho... O que acontece na transformação eletroquímica? Eu tenho átomos que vão sofrer oxidação e vou ter átomos que vão sofrer redução. O oxigênio aqui, no caso, ó,
ele vai sofrer uma oxidação. Ele sai de NOx 0 e passa para NOx menos 2. Mas as outras moléculas continuam com o mesmo número de NOx. Ó. O hidrogênio é mais 1, aqui é mais 1, o carbono aqui é menos 4, e ele continua sendo aqui mais 4. Então você tem essa situação. Então a resposta correta da sétima letra B. Pausa o vídeo, copie e vamos prosseguir, tá certo? Fechar aqui a canetinha. Questão de número 8. O derretimento de um cubo de gelo é... Gente, o que é que acontece do cubo de gelo? Estou no estado sólido e ele vai passar diretamente para o estado líquido. Lembra, essa transição do... Vou mudar aqui a canetinha. Essa transição do sólido diretamente para o estado líquido, aqui, ó, é um processo que vai absorver calor. Então, é um processo do tipo o quê? Ó? Endotérmico, tá certo? Endotérmico. Então, é uma transformação química? Não, é uma transformação física. É um processo que libera calor? Não, ele faz absorver. Letra C é a resposta, ó. Aqui, na tua questão. É uma transformação isotérmica? Transformações isotérmicas são transformações à temperatura, ó, constante, certo? E é uma reação neutra? Não, não é reação neutra. Não existe reação neutra, certo? A reação ela vai provocar uma transformação. Ela é um sistema, tá certo? Dê uma pausa no vídeo, copiem e passem para frente. Atenção nessas questões 1, 2, 7, 8, são questões que envolvem interpretação, tá certo, jovem? Então vamos passar aqui para... Ah, acabou o slide. Ah, mas se eu não me engano, eu vi um slidezinho aqui bem no começo. Eu acho que ele veio separado. Vamos ver bem aqui. Questão de número 4. Aqui, uma questãozinha de gráfico. Tinha visto essa questãozinha aqui não, tá certo? Vamos mudar aqui a cor. Botar um vermelho. E vamos prosseguir. Olha, observa a transformação abaixo. Tá aqui. Lembra, ó, o gráfico está subindo, ó. Reagente, produto. Nesse caso aqui, está mostrando que está absorvendo calor. Então, se está absorvendo calor, é um processo do tipo endotérmico. Trata-se de um processo que absorve 60 kJ de energia. É só você observar o seguinte, como é que eu calculo aqui, ó? Deixa eu só apagar aqui para vocês, para a gente ver. A variação de entalpia, gente, é a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Opa, deixa eu só voltar aqui. Menos a energia dos reagentes. Então, vamos ver bem aqui quem é a energia dos produtos. Ó. A energia dos produtos é 60, menos a energia dos reagentes, que dá 20. Então, ΔH aqui ele vai me dar um valor positivo de mais 40, confirmando que é um processo endotérmico. Se desse menos 40, seria isso. Então, trata-se de um processo que absorve 60 calorias? Não. É uma reação que libera? Não. É um fenômeno termonuclear? Não. Teria que ser um processo nuclear, né? Trata-se de uma reação que libera 40? Letra E é a resposta, gente. Olha, é uma transformação exotérmica que absorve... Não, opa, tem um errozinho aqui, desculpe. Deixa eu só fechar aqui o olhozinho e abrir ele de novo. Ó, trata-se de uma reação que libera. Ó, essa questão aqui ela não tem resposta. Por quê? Porque não é exotérmica e nem libera. Então não pode ser letra D e nem letra E. É um fenômeno nuclear? Não. É uma reação que libera de novo, ó. Trata-se de um processo que absorve? É, mas ele não absorve 60 calorias, certo? Ele absorve apenas 40 calorias. Então é a questão nula. Não tem resposta nessa questão. Jovens, até quarta-feira, fiquem fazendo essa lista, treine outro. Se tiverem dúvidas, passem por Getulinho, que ele passa para mim, ou mandem para mim quem tiver meu WhatsApp, tá certo? Meu WhatsApp é 9430, aliás, 9430 2785. Tiver dúvida, pode mandar, que eu estou aqui para esclarecer. A gente está nesse isolamento, mas a gente está produzindo material, tá certo? E eu espero que tenha ajudado vocês, tá bom, jovens? Tchau, tchau.